Boa noite. Olha nós aqui, sexta-feira à noite, delícia. Lilian, boa noite. O pessoal vai chegando. Sérgio Alvim, conhece esse nome? Fala, Márcia. A gente quase não tá se falando, né? Florencio. Quem tá entrando, se puder, escreve para mim de onde você tá, de onde você é, né? Que lugar que você tá, se é São Paulo, se for São Paulo, que região, ou se é em outro estado. É legal saber de onde as pessoas estão vindo, né? Tô bem, tô bem. A gente hoje vai ter uma conversa muito legal com o Máximo. Assim que ele entrar, eu já chamo ele aqui. Dani, Rimaldo, Robertinho, Miguel, Cisã, vão me falando aí de onde vocês estão teclando. Desde grande executiva, a Márcia já faz todos os contatinhos aqui, né? Eu acho muito legal quando começa a conversar todo mundo aqui no meio. Betânia, saudade. A Mauri, Raquel, Aquiles, é isso mesmo, é assim que fala, Aquiles Cruz. Miguel de Jundiaí. A Raquel Carvalho tá de São Paulo. Vamos ver de onde mais o povo tá vindo. Deixa eu avisar pro Máximo aqui que eu já entrei. Fazer uma live com uma pessoa que tem esse nome, né, gente? É incrível. Fala sério. Vamos ver se... Cadê você? Maurício, André. De Marco, eu acho que é da família do Máximo. Olha que chique, gente. Patrícia tá no país de Gales. É muito chique esse meu convidado, viu? Vamos lá. Vou te chamar, Máximo. Cadê você? Vamos lá. Que legal, um monte de gente aqui pra gente conversar. Entrando. Aê, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, ó, o pessoal entrando, aí já sexta-feira vai ser agitada, viu, Máximo? Ah, eu acho isso muito bom até porque, vamos combinar, né? A gente está precisando de atividades nessa quarentena, né, Ale? Nem fala, viu? Eu acho que eu vi sua irmã por aí, não sei não, dá uma olhada aí, vê se você acha sua irmã. Ah, a minha família é uma família cosmopolita. Eu tenho uma irmã na Inglaterra, tenho uma sobrinha lá em Singapura, eu tenho minha filhada lá em Niterói. Ih, minha filha, olha, os de Marco estão espalhados pelo mundo aí. Deve ser, deve ser. É muito chique essa família, viu? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu salvo o nome da nossa live para quem for entrando. Aproveitar. Esses dois juntos ao mesmo tempo, olha que engraçado. Não vejo vocês dois juntos aí. Olha, tem Não alguém entrou. falando que é meu eterno chefe. Quem será? Oh, que coisa linda! O Fabrição está entrando. Tudo Oh, que bem. legal, que legal. Muito bom. Pode ser, já. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem a turma está entrando aqui. Vamos ver. A Aí, Marcinha está aqui, o Amauri. Ô, Amauri, que legal que você está aí. Boa. André. Quem será? Oh, que coisa linda. Ah, eu acho que a Silvia está com algum telefone ligado aí, tá dando para te Tá, ouvir. a Silvia tá. A Silvia Ô, Silvia, aqui. deixa esse telefone mudo. Essa sua parceira que não descola aí, né, gente? As pessoas vivem grudadas nessa quarentena. Ela está sempre causando, né? Ó, a Betânia aí, ó, na área. Que legal, que legal. Muito bom. A minha irmã tá aí, ó. Minha irmã de Marco Patrícia. Olha que bacana, direto da Inglaterra. Na verdade, País de Gales. Que Falei, bom, show de menino, bola. muito chique isso daí. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O Máximo, seu Diga lá. nome é insuportável, né? Fazer uma pessoa com esse nome é fogo, viu?
Esse nome, quando eu brinco até com a minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, por que que você colocou esse nome, né? Máximo, tá? Isso aqui. Ela falou assim, porque você é o caçula e foi o máximo que eu consegui fazer. Essa é a explicação. Boa. Muito bom. Olha aí, o Balbi. O Sérgio entrou? Ah, o Eu tô com um Júlio. ponto eletrônico aqui, que é a Silvia, que ela vai me alertando, ela está aqui me ajudando a entender quem entrou. Que legal, que legal. Eu tô com minha assistente aqui. Olha o Muito da bom. Veiga aí, pô, que legal. Só gente fera, hein? Olha, É. olha, ali eu vou te falar uma coisa, você me colocou numa baita responsabilidade, viu? Porque eu mandei aí para vários amigos, e boa parte desses amigos são contemporâneos de trabalho. Então, no fundo, tudo aquilo que eu disser aqui vai remeter um pouquinho à experiência que eu tive com cada um deles. Então, o bacana disso é que a gente não pode mentir, porque senão o pessoal fala assim, não, isso não é verdade. Na hora eles vão Já vai caguetar, né? desmentir. É, Ó, o é Júlio verdade. também Olha o entrou, Maurício. viu, seu querido? Quem? O Júlio que não gosta de comer Ah, mamão o com Júlio. semente. O Júlio. Que bacana, que bacana. Isso é bom, é os amigos, hein? A Mel aqui, o pessoal aqui, a minha assessora de comunicação aqui, a Debesha, a Mel, que bacana aqui. Ó, Depois até, se sobrar espaço ali no nosso bate-papo, eu vou te contar um case de sucesso aqui que envolve liderança, viu? De como que a gente conseguiu revolucionar o condomínio através de vários comitês. Mas depois a gente tenta tá trazendo essa experiência aí vou para compartilhar anotar com o aqui, pessoal. vou anotar. Ó, tem gente de Portugal aqui, Mascarenhas, Antunes. Que bacana, que bacana. Então vai ser uma live internacional mesmo, viu? Você Isso é vê, muito bom, menino, coisa promete. boa. Então vamos Olha o começar. Teixeira, olha o Teixeira. Teixeira é um grande colega. Viajamos várias vezes para a Alemanha, um presidente de ponta, nossa senhora, um executivo de alta linha. Olha, só fera, hein? Olha, eu tô começando a ficar encabulado aqui, viu? É muita responsabilidade. Ó, e vai ficar gravado, Máximo, e vai pro YouTube, hein? É, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Como fica gravado de verdade, eu subo no YouTube, no IGTV e tudo mais, eu acho que é legal você começar esse bate-papo. Obviamente, tem um monte de gente que te conhece, mas também tem gente que não te conhece, e quem vai assistir, Tá, a gente não sabe se conhece ou não. Então, legal. gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Máximo sem o Tá. trabalho, sem a profissão, e quem é o Máximo de profissão. Legal, legal, legal. Então, boa noite a todos, bem-vindos. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, depois eu mando aquele beijo, aquele abraço especial. Obrigado por estar participando dessa live, antes de mais nada. Máximo. Bom, o Máximo, para fazer um brinde para as pessoas, ele é filho de Giuseppe. Giuseppe é um siciliano, advogado, que largou o direito para vir para o Brasil e atuar na área de vendas, na área comercial. Inclusive, eu herdei dele esse apetite aí pela área comercial. E filho de Gianfranca, aí eu já trouxe o lado fiorentino, são dois italianos que vieram para o Brasil. Pai de Chiara, uma menina excepcional, amor da nossa vida, tem 13 anos. Marido de Silvia, uma gaúcha retada, porreta, minha companheirona. E eu tenho a Pipoca também, que é a recém-chegada aí, que é o nosso pet aí, que alegra todo o nosso dia. O Máximo tem 54 anos, uma pessoa que é entusiasta, é apaixonado pela vitória das pessoas, adora uma boa história de sucesso, e é um sagitariano, inquieto por natureza, né? E eu acho que é isso. Muito bom. E profissionalmente, quem é você? Bom, profissionalmente, eu sou formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. Nunca atuei na área de comércio exterior, engraçado, né? Eu sou pós-graduado ali pela FGV em gestão e estratégia em varejo, né? E eu hoje estou fazendo uma outra especialização aí de um curso de conselheiro, que vale a pena até fazer um spoiler, que é um curso maravilhoso, que você conhece bem, né? Que é o pessoal da Inova. E esse curso exatamente para nos ajudar a nos transformar em profissionais que saibam ler o futuro, que saibam ler as tendências, que saibam traduzir para onde que nós estamos caminhando para poder ajudar as empresas a se posicionar e absorver o máximo possível de oportunidades. E é isso, muitos 25, 30 anos no mundo comercial, de carreira executiva, com passagens por empresas muito importantes, muito boas,
Tem uma escola americana aí, numa das minhas passagens, que é a base de todo o meu trabalho, meu conhecimento. O americano, ele gosta muito de trabalhar com informações, com preparação, né? Eu tenho vários colegas, o Serjão aí, da SA Varejo, aí, meu amigo pessoal, sabe muito bem disso, um líder de primeira, foi uma das pessoas que muito colaborou aí na minha carreira, fizemos uma parceria enorme, e a gente sabe que realmente a escola americana, ela te ajuda bastante nisso. Então, eu sou pautado em cima disso, de boa preparação, estudo, investimento de conhecimento para poder ser um bom multiplicador. Muito bem. Está apresentado, né? Eu acho que aí é legal, quem conhece um lado não conhece o outro e vice-versa, né? E, Máximo, a gente escolheu falar sobre liderança, né? E aí o tema central lá com a coragem de liderar. Perfeito. Quando a gente fala de coragem de liderar, me vem muito forte a fase que nós estamos, onde realmente as pessoas, o mercado está sentindo falta de líder corajoso, líder danado de bom, assim, né? E você é um cara, até pela sua descrição familiar, aí toda essa energia, você é um cara que sempre teve coragem, né? Que sempre botou a cara lá, sempre tomou a frente, sempre tomou decisões. Conta um pouquinho dessa tua percepção sobre o que você vê hoje, né, em relação à liderança e coragem. Como é que você está enxergando essa dupla aí? É uma excelente pergunta. Eu diria para ti o seguinte, eu acho que a vida é feita de escolhas, Ali. Isso aí é uma das coisas, inclusive, que eu aprendi até com a Silvia, minha parceira, né? A gente tem que saber tomar as decisões, porque as decisões é que depois não acabam nos levando para os objetivos que a gente almeja, né? E você precisa ter coragem para tomar decisão, você precisa ter, digamos assim, uma pessoa que não é ambiciosa, uma pessoa que não tem, digamos assim, que não sonha alto, ela acaba, na minha opinião, né, modesta opinião, tendo poucas conquistas. E eu, obviamente, sempre fui uma pessoa inquieta, né? Sempre fui uma pessoa, digamos assim, que eu sempre admirei histórias de sucesso. E eu percebi que sempre por trás de uma grande história de sucesso, além de disciplina, além de determinação, além de preparo, as pessoas precisavam ter coragem, né? E coragem só não é suficiente. Mas eu diria para você o seguinte, que eu me mirei muito e me espelhei muito nos casos de sucesso. E toda vez que eu observava uma pessoa bem-sucedida, eu percebia que coragem era um dos pré-requisitos para ela poder chegar e almejar o que ela conquistou. Legal. E aonde você via, ou em que atitudes você via essa pessoa sendo corajosa? Nas horas de tomada de decisão? Ou em que momento? Principalmente na determinação dos objetivos, né? Porque uma coisa é você entender que, poxa, eu estou aqui e quero chegar naquele objetivo. Então, o que você precisa fazer, na minha opinião? O que eu, pelo menos, procuro fazer, o que eu aprendi com as pessoas de sucesso? Eu entendi que você tem que estar preparado, ou se você não estiver preparado, você precisa se preparar. Então, no fundo, o que você precisa nessas horas é ter o discernimento de que, poxa, eu quero alcançar aquele objetivo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a humildade para saber quais são os pontos de melhorias que eu preciso ter das minhas competências para atingir esses objetivos. Porque aí você pode chegar e costurar isso, se preparar em relação a isso. Então, essa é a visão que eu tenho em relação a essa tomada de decisão. Legal. Você falou aí há uns minutos atrás que tem gente que realmente não tem uma ambição e que acaba tendo poucas conquistas. E aí me vem um pouco à mente essa exigência, às vezes, né, do meio sobre o que é ter conquista. Porque tem muita gente que está bem feliz do jeito que está e está ótimo, né? Talvez, às vezes eu fico pensando e me pergunto assim, nossa, acho que eu sou meio insatisfeita por natureza. Você acha que a gente tem isso? Você acha que as pessoas que vão caminhando assim, nessa busca, tem um pouco dessa insatisfação saudável? Ou às vezes bem tão saudável assim, né? Eu diria para ti que ao longo dessa jornada, o que eu percebo muito é o seguinte, às vezes a gente acaba caindo em algumas armadilhas da zona de conforto,
né? Às vezes a gente percebe que as pessoas elas acham que, não, eu estou aqui, eu tô atingindo alguns objetivos, eu acho que essa fórmula que eu criei ela é mais do que suficiente para ser perene, para ela ser duradoura, e de repente o que a gente percebe é que a vida dá uma reviravolta, e aí a gente acaba ficando sem eira nem beira, e de repente a gente começa e que é muito comum, a terceirizar, né? Colocar a culpa em fatores externos e não assumir o quanto que a gente não se preparou para isso, né? Então, o que eu procurei sempre observar e o que eu procuro sempre ver, por exemplo, junto com a equipe, com amigos, se por acaso você vê que tem uma pessoa que está numa zona de conforto e essa zona de conforto ela pode ser satisfatória hoje, que essa pessoa ela tenha um discernimento de que o mundo muda radicalmente e rapidamente. E quando eu falo mudança, tá, Alê? Mudança pode ser repentinamente uma perda de emprego, né? Ou mudança pode ser o que nós estamos acontecendo agora. Quantos empresários, nesse exato momento, a gente percebe que foram pegos de surpresa? Quem é que ia imaginar que a gente ia ter um problema assim tão mundial? Né? Então, quer dizer, se a gente sabe que dentro de uma jornada os desafios são complexos, que dirá quando você vê, por exemplo, uma pandemia com uma proporção dessa. Então, sim, o que eu costumo observar eu, por exemplo, aprendi muito com meu pai. Meu pai falava assim, filho, você vai ser administrador? Administrador tem que ser um cara que prevê. Você tem que sempre que se antecipar. E eu lembro como se ele estivesse vivo aqui do meu lado falando isso. Você tem que estar, se você estiver hoje aqui, você tem que estar sempre 2 passos na frente. Por quê? Porque você, de alguma certa forma, vai estar se precavendo ou se preparando melhor para algum tipo de ajuda. Então, eu herdei muito isso. Meu pai ele foi embora ali, mas ele foi embora e ele deixou toda uma situação muito confortável para minha mãe. Eu não estou falando confortável de valores expressivos de dinheiro, não. Ele foi um cara que ele previu tudo. E, se por acaso, na falta dele, por exemplo, a minha mãe não ficou desamparada e não deixou nenhum legado negativo para os filhos. Isso era uma mentalidade, né, muito bacana, e eu me espelhei muito nisso. Não sei se eu atingi um pouco o que você quis. Sim, e assim, tem 2 coisas que você está trazendo, que uma eu já ia te perguntar mesmo, que é o complemento do título da nossa live, que é da onde vem essa coragem, né? Eu acho que existem princípios, né? Você é um cara que fala muito que na liderança tem alguns princípios para que essa liderança seja boa. Mas que quero ouvir esses princípios já também. Mas você tocou numa questão aí que é essa herança familiar. Você acha que essa herança familiar também é um combustível para a coragem, que acaba sendo um antídoto para o que você estava falando antes, das pessoas que terceirizam a responsabilidade do não sucesso, entram na zona de conforto, quando dá tudo errado, terceiriza, né? 100%. 100%. Eu falo sem medo de errar, ou pelo menos falo de acordo com a minha crença, né? O que eu herdei muito da educação do meu pai que na verdade são coisas básicas, tá? Mas que para algumas pessoas ou para alguns momentos da sociedade a gente percebe que a gente está um pouco às vezes distante. Mas, por exemplo, o princípio da honestidade, o princípio da transparência, o princípio de você querer conquistar objetivos sem passar por cima das pessoas, né? E quando eu falo passar por cima, uma coisa é você ser ambiciosa, outra coisa é você ser gananciosa, né? Então, por exemplo, eu lembro, por exemplo, da herança do meu pai, que ele largou o direito, que era uma zona de conforto na Itália, veio para o Brasil e se enveredou para a área comercial. Meu pai teve altos e baixos ao longo da carreira dele. Né? E é até engraçado. Não, eu acho engraçado que meu pai, na área comercial, era interessante. Eu sou caçula de 4, tá, Lê? E o meu irmão mais velho é engenheiro químico, o segundo é engenheiro civil, minha irmã é bióloga, eu sou administrador de empresa, mas eu sou vendedor, na verdade, né? Adoro, tenho orgulho de falar isso. E aí o que acontece? Eu percebi que todos os meus irmãos, eles se fiaram muito em cima de uma carreira onde pudesse trazer segurança. Por quê? Porque nos altos e baixos que meu pai teve, né? E eu até brinco um pouquinho, tinha uma época que ele chegava e fazia, na época, na área comercial, ele fazia uma grande venda, chegava em casa de viagem e falava assim, Gianfranca, vamos comprar um outro imóvel, vamos dar um carro para cada filho, e pronto.
Aí, no ano seguinte, quando as vendas não aconteciam muito bem, ele chegava de viagem e falava: Gianfranca, vende todos os carros, vamos voltar para o antigo apartamento. Isso gerou uma insegurança nos meus irmãos muito grande, porque eu sou caçula, só que ele nunca nunca perdeu a hombridade, ele nunca deixou de ter os princípios dele, ele sempre deu a volta por cima, dando os passos corretamente, e ele sempre foi uma pessoa que, quando estava muito bem de vida, ou quando estava no momento mais difícil, ele mantinha uma linha sobre quais são os princípios, a educação que cada um tem que ter. Então, isso para mim, eu acho que é a base de tudo. E é muito legal te ouvir falando isso, né? Porque a tua irmã está aí, não sei os outros dois irmãos, né? Mas quando eu tenho mais duas irmãs também, quando a gente fala do que a gente herda dos pais, é interessante que cada um traz uma coisa consigo, né? E parece que o pai e a mãe nem é o mesmo. É engraçado, é verdade. E aí essas heranças, bom, você sabe do meu interesse, né, no futuro, aí, sobre essa herança, que eu acredito de verdade, que a família, ela cascateia, mesmo que sem a gente querer e sem a gente saber, mas cascateia dinâmicas na nossa vida, nas nossas escolhas, na forma como a gente lida e vê o mundo, e eu acho que a gente precisa ter mais consciência disso, né? A gente vai falando disso aqui nas lives devagarinho. Mas aqui eu vou pedir para o pessoal que está com a gente, quem quiser fazer perguntas para o Máximo, aproveita e vai escrevendo aqui, né? A gente está falando de liderança, de família, de coragem. Vão colocando, que daí eu vou parametrizando aqui as perguntas, e se por acaso alguma ficar fora, a gente grava um videozinho e posta depois. Pode ser, Máximo? Pô, à vontade, estamos juntos. Show de bola. Então vão mandando aí, gente, as perguntas vão bombardear o máximo de perguntas. Pode mandar para mim, também não tem problema não, a gente adora uma pergunta. E, Máximo, fala um pouquinho agora, aproveitando que você está trazendo, sobre esses princípios de uma boa liderança, né? O nosso convitinho aí, a gente falou sobre esse lugar do líder, de empoderar os liderados, e para isso, o que ele precisa? Quando você me convidou para fazer essa live, né, eu até estava elencando um pouquinho exatamente esses pontos, e eu acho que o primeiro deles, né, acho que o tema, né, desculpa que a gente tem um pet e o show a live é assim mesmo, né, o home office acaba acontecendo isso. Mas eu acho que um primeiro ponto para quem está ouvindo, né, e toda vez que eu tenho alguma pessoa que fala assim, Máximo, o que você enxerga na coragem de você ser líder? E a primeira coisa que eu falo para essas pessoas que almejam a liderança, ou não almejam, mas têm capacidade para ser um multiplicador, elas têm que gostar de pessoas. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Né? Eu, por exemplo, eu alicercei toda a minha coragem para ser líder baseado na seguinte missão. Eu quero ser líder porque eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão no meu entorno. Então, o que isso quer dizer? Aí as pessoas podem achar, mas o que é melhorar a qualidade de vida? É passar a mão na cabeça, é você proteger? Não é nada disso. Melhorar a qualidade de vida é você ser um líder onde você tem a capacidade de entender que tipo de oportunidade que cada colaborador tem que você possa exponenciar. Né? É a maneira, digamos assim, ter a delicadeza e, ao mesmo tempo, o altruísmo de você chegar e perceber, esse colaborador aqui, ele tem esse potencial e eu vou exponenciar isso. E essas melhorias de competências, eu também vou ajudar a melhorar. Então, eu diria para ti o seguinte, agora, para tudo isso acontecer de uma forma harmônica, natural, né, e você poder exercer uma liderança por inspiração, que é o que eu adoro, você tem que ter exatamente o quê? Essa bondade de querer ajudar as pessoas. Porque o que acontece? Imagina que cada empresa, cada CNPJ é composto por vários CPFs. E se você não tiver a capacidade de exponenciar o que cada CPF faz, você não chega no resultado que a empresa quer. Então eu costumo dizer muito isso para as pessoas. Né? Você quer ser um líder? Você tem vários caminhos. Tem um líder, por exemplo, que são aquelas pessoas que elas adoram, elas são vaidosas, elas almejam um cargo alto, elas querem comandar muitas pessoas. Está perfeito, é um caminho.
né? Só que o que eu costumo dizer é que a liderança bem executada, e para ela ter muito sucesso, ela passa exatamente por essa questão de você entender quem são os colaboradores que você tem, explorar o que eles têm de melhor, e, sobretudo, e tem momentos duros, tá? Nessa minha analogia, tá? Tem momentos que você tem que chegar para a pessoa, tá, Lê? E dizer para ela o seguinte: eu acho que você não está preparada para essa oportunidade e eu acho que você tem que se permitir de ser feliz, talvez, em outro lugar. Sim. Então, a responsabilidade de uma liderança, eu não quero passar aqui por aquela coisa assim, digamos assim... Da fofice. Não é. Tem muita transpiração por trás do que eu estou falando, tem muita disciplina por trás do que eu estou falando, tem muita informação, tem muita preparação. Mas eu acho que para responder a tua pergunta, assim, o primeiro princípio se alguém me pergunta e alguém quer, digamos assim, que eu compartilhe, tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, eu acho que fica complicado. Eu acho que aí a coisa começa a trupicar, como fala o pessoal do interior. Muito bom. Agora, eu tenho uma lista aí. Você está falando aí, o pessoal já está mandando as perguntas, eu vou fazendo aqui a mediação. Você acredita na liderança servidora? Teve uma pessoa que perguntou aqui, que é essa coisa do líder que serve aos colaboradores, como é que você olha para isso? Um líder que se dedica a isso para os servidor, ele se coloca a serviço do time. Então, eu vou te falar uma coisa. Sabe quando eu olho? Eu acho que a gente tem que falar em cima de cases, né? Eu acho que quando aceitei esse teu convite, que eu fiquei super orgulhoso, eu aqui, na minha fala, eu procuro trazer tudo aquilo que o que eu consegui de ter de resultado, e o que eu não consegui de resultado também trazer para dizer assim, ó, isso aqui é uma coisa que a gente não pode fazer. Mas eu percebi, quando eu olho para trás, ali, e eu olhei todos os resultados que eu consegui junto com o time, que é nós, né? Aqui a gente tem que falar primeiro do plural, é nós. Não tem eu aqui. Né? Essa é a primeira coisa. A conjugação de um líder bom, bacana, ele conjuga na primeira do plural. Nós. O líder que fica falando eu já diria o seguinte: olha, toma cuidado, porque exército de um homem só não é muito legal. É muito leve. E aí eu queria dizer para ti o seguinte: o líder servidor é aquele cara que, pelo menos vou trazer minha ótica, é aquele cara que ele observa, bom, eu tenho esse desafio, a empresa espera de mim que a gente conquiste esse desafio, eu tenho esse nível de colaboradores, o que eu vou dar de ferramentas, o que eu vou fazer de treinamento, o que eu vou enxergar que eu preciso de instrumentos, de bússolas, para que, já que nós estamos aqui, nós temos que chegar lá. Esse é o composto que é onde vem a minha credibilidade para fazer com que eu entenda que eu vou ser um bom líder que serve, que ampara os meus colaboradores. Por quê? Porque as pessoas têm carência disso. As pessoas precisam de alguém por perto para poder chegar e dizer, ó, nós estamos aqui e nós vamos para lá. Eu vou te contar uma passagem muito interessante de um colaborador meu, que ele chegou e falou assim para mim uma vez, numa das palestras que eu estava falando, que eu estava abrindo uma campanha de vendas, né? Bom, gente, encerramos o mês, vamos começar, aqui estão as diretrizes, e eu sempre falo com muita convicção, eu sou italiano, não adianta, se amarrar minha mão aqui, não sair uma palavra, não vai sair nada. E eu fiquei isso muito marcado, né? Eu lembro que esse colaborador, no final do meu speech, e eu falando, gente, nós vamos conquistar esse resultado, tá difícil, etc, depois que eu fiz toda o speech motivacional, ele chegou uma hora e falou assim para mim, Márcio, eu vou te falar uma coisa. Eu, às vezes, fico até em dúvida se a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Mas você encoraja tanto, você fala com tanta certeza, que eu vou te seguir, eu vou atrás também. Pronto, tá legal. Só que isso não pode ser feito sem bússola, isso não pode ser feito sem preparo, isso não pode ser feito de forma desorientada, né? Não vamos aqui ser irresponsáveis ao ponto de dizer que só um bom speech encorajador, né, vai fazer com que as pessoas cheguem onde elas precisam chegar. Tem que dar ferramenta, tem que dar conhecimento, tem que dar suporte afetivo, né, Márcio? Então, você já respondeu que sim, você acredita aí na liderança servidora. E aí, tem uma outra pergunta aqui que o pessoal está fazendo, que eu acho que é bem interessante, dá para você responder rapidinho, porque nós já estamos há meia hora falando. Já estamos, já? Tem tanta gente boa chegando aí, a Mônica, olha que legal.
Que bacana, o Cássio, a Olinda, puxa, o Paulo, o Léo, nossa, só gente boa. O Julinho, bacana. Então, aqui a pergunta é o seguinte: qual que é para você a diferença entre chefe e líder? Eu diria para ti o seguinte: o chefe é aquela pessoa que, muito provavelmente, ela coloca os interesses pessoais dela na frente dos interesses coletivos. É fácil você identificar. Por quê? Porque você vai perceber que o chefe, a equipe, quando ela não confia naquele líder, quando ela não sente segurança naquele líder, o líder tem que ser uma seta, né, Ale? O líder tem que ser aquele cara que diz assim, gente, nós vamos para lá e eu vou dar todas as condições para que vocês cheguem lá também. E a diferença, acho que, do chefe para o líder é que você faz o teu trabalho inspirando as pessoas. O chefe não. O chefe, geralmente, ele vai impondo, ele vai usando a patente que ele tem, ele vai usando, muitas vezes, o medo, né? Eu tive a oportunidade de presenciar isso. O que eu estou falando eu assisti em algumas empresas que eu tive a oportunidade de perceber, por exemplo, algumas pessoas que tinham uma responsabilidade de comandar a equipe e aquela maneira, digamos assim, muito truculenta, né, muito ditadora. Eu percebia que muitos colegas, por exemplo, viam vendedores com síndrome do pânico, vendedores que tinham toda a capacidade de poder brilhar, né? Eles poderiam ter as condições, se esse líder desse espaço para eles, de poder chegar e melhorar o resultado. Então, para mim, a grande diferença é essa. O líder que envolve a equipe por inspiração, ele faz um colegiado, né? Tem uma frase que... Fala, pode falar. Não, tem uma frase que eu gosto muito, sabe o que é? O líder por inspiração, ele convoca a equipe junto com ele e ele faz o quê? Ele faz a inteligência compartilhada. A inteligência compartilhada, você melhora muito a tua assertividade. Uma inteligência solitária, a tua margem de erro é enorme. Eu acho que é muito nesse caminho, viu? Muito bom. Teve uma live aqui esses dias com um colega também, que a gente falou um pouquinho de liderança, ele falou que o líder por si, que é esse líder que você está tratando, ele faz com que as pessoas sintam que esse cara agrega valor na vida deles, né? O outro não, o outro só chupinha, né? Isso. E aí, é o cara que desidrata a equipe. Vamos continuar aqui que o negócio tá bom, viu? O povo tá mandando as perguntas. Falaram aqui, querendo saber a sua opinião sobre a importância da formação de sucessores. Isso, boa. Legal, vou falar sobre isso e o Julinho aqui tá colocando aqui, por exemplo, a capacidade de construir relacionamentos. Pô, se der tempo, vamos falar sobre esse tema, né, Julinho? Bacana, obrigado. Não, a gente faz outra live, Márcio, não tem problema. A gente faz outra live. Pô, vamos ver depois do Ibope. Vamos receber bem os feedbacks para ver se realmente o que a gente está fazendo aqui, pelo menos da minha parte, está contribuindo. Me repete a pergunta, desculpa. A importância da formação de sucessores na liderança, né? Não, é fundamental. É uma outra convicção que eu tenho, é uma crença que eu tenho. Você sabe que quando você me faz as perguntas, eu começo o meu filme vai andando para trás, assim, vou relembrando, né? E eu não posso mentir, porque tem um montão de gente que trabalhou comigo nesses últimos 25, 30 anos, então eu seria desmentido na mesma hora. Mas você fazer sucessor tem a ver, sabe muito com o que, Ale? Você ter a coragem não, é você ter a simplicidade de compartilhar conhecimento. Mais uma vez, eu sempre me espelho, toda vez que eu olho a biografia ou quando eu vejo um case de sucesso e eu vou analisar essa pessoa, como ela chegou lá, não é coincidência, é consequência. Geralmente essas pessoas elas são expertas em compartilhar conhecimento. E quando você se predispõe em compartilhar o conhecimento, ao contrário de algumas outras que acham que não, eu vou reter esse conhecimento, porque senão eu vou colocar o meu emprego em risco. Isso aí, gente, não perca energia com isso. Porque a partir do momento que você transfere conhecimento, compartilha conhecimento, essas pessoas elas vão se empoderando e elas te devolvem. E você vai crescendo. E isso vai... Aquela frase, juntos somos mais fortes, ela pode estar meio que caindo aí no desuso, mas é verdade.
Então, para que você possa chegar e eleger e construir sucessores, você tem que compartilhar conhecimento. Você tem que se doar. E essas pessoas te devolvem. Porque amanhã ou depois, você está numa determinada empresa, mas você tem que imaginar que você vai ser cobiçado. Nós, no fundo, nós não deixamos de ser um produto, né? E amanhã ou depois, se você faz uma carreira de sucesso, as pessoas vão atrás de você. E aí, nada mais justo e responsável para quê? Se você teve a oportunidade de receber uma empresa que apostou as fichas em você, que ela te contratou e muitas vezes ela até investiu em treinamento, não é nada mais justo você chegar e preparar uma sucessão? Para quê? Para que você depois, amanhã ou depois, você receber uma bela oportunidade, você não deixar para trás aqueles dividendos que você deve para aquela organização? Está aí uma maneira, pô, que eu estou querendo trazer aqui, que é importantíssimo você criar sucessores. Eu acho que é justo pela troca, né, esse equilíbrio do dar e receber que você está trazendo aí em relação à empresa. E também, Máximo, eu acho que quem quer crescer precisa ter alguém para ocupar o seu lugar, porque se você não tiver ninguém para ocupar o seu lugar, como é que vão te dar uma oportunidade de ir para outro? Você vai ter que morrer nessa cadeira, né? Exatamente. E tem um detalhe, né, Ale? O mundo dá muita volta. Hoje você preparou um sucessor, você contribuiu com a melhoria de qualidade de vida de uma pessoa que vai acabar pegando seu lugar, mas você nunca sabe o dia de amanhã. De repente, essa pessoa, ela pode chegar e no momento que você possa ter dificuldade, ela te trazer para perto. E aí vem a grande troca, né? E aí vem o que? As grandes alianças, né? Que é uma coisa que eu acho que é importantíssima. Alianças. Saber fazer alianças é fundamental na vida. Já vamos já juntar alianças com relacionamento. E tem mais uma pergunta que eu vou juntar duas em uma aqui que trouxeram, que é o seguinte. Vamos primeiro, lá. Como você consegue motivar a sua equipe numa fase como a que a gente está passando de crise? E isso emenda com uma outra colocação que colocaram sobre essa pressão que o líder sofre, né? Uhum. Como é que você vê isso? Porque tem gente perguntando aqui as características do bom líder e tudo mais, e acho que tudo que você está trazendo são características do bom líder, né? E motivar, Máximo, que motivação é uma coisa intrínseca, né? Ainda mais em momento de crise. Como é que você está fazendo? O que está funcionando? E qual a pressão você está sofrendo? É uma excelente pergunta. Eu tenho um entendimento que é o seguinte: quando uma empresa te contrata e você tem um papel de liderança e você tem várias pessoas sob a tua égide, né, sob a tua responsabilidade, você tem que estar preparado para que no momento de extrema dificuldade você possa saber exatamente o que você vai estar trazendo para a equipe para que ela não perca o foco. E eu acho que é nessas horas, sobretudo, que o líder aparece. É nessas horas que você mostra que veio. E é nessas horas que você ganha ainda mais a confiança da equipe. É uma prova de fogo. Hoje, nesse momento de pandemia, e junto com a equipe que eu tenho hoje, nesse trabalho que eu estou fazendo lá na Infoprice, junto com meus colaboradores, o que eu mais gosto de colocar para eles é toda a reunião que a gente faz de ponto de situação, eles não podem sair com mais do mesmo. Eles precisam, de alguma forma, sair mais fortalecidos. Então, é a responsabilidade do executivo trazer, seja ferramentas ou observar pontos. E quando eu estou colocando isso, não é simplesmente uma reunião de speech motivador, não. É uma reunião, inclusive, até de estar chamando a atenção. Você chamar a atenção das pessoas em relação a alguns gaps que a gente está deixando de fazer num momento difícil como esse, onde a gente precisa transpirar mais para talvez ter o mesmo resultado que o ano passado, é papel do líder nessas horas ter a dureza de chegar para a equipe e dizer: gente, olha aqui, existem ferramentas que nós estamos tendo à nossa disposição e que a gente talvez não esteja fazendo o uso ideal delas. Então passa por isso também. Mas, sobretudo, é passar tranquilidade. Né? É você mostrar para a equipe que eles têm as ferramentas, eles têm o preparo, eles têm o treinamento, eles têm um objetivo claro e, sobretudo, eles têm bússolas que cuidam da avaliação pessoal de cada um, que são as mais honestas e possíveis. Né? Eu acredito muito, por exemplo, na avaliação onde você tem instrumento e bússolas que possa medir exatamente todas as competências ou os pontos a serem melhorados do profissional. Então, esse conjunto da obra, Lê, que vai vindo muito no dia a dia, é que te ajuda, por exemplo, nesses momentos de extrema dificuldade. E aí, hoje lá na empresa...
Aproveitando Não, isso, pode como falar. é que você faz essas cobranças sem tirar a energia da equipe? Exatamente. Eu acho que tem a ver com o que você está trazendo aí, que são essas bússolas, que são os indicadores, né? Que você está Isso. falando. Indicadores justos, claros. Eu digo para ti o seguinte, um líder que está próximo da equipe, e quando eu falo proximidade, não necessariamente está do lado dele, né, no dia a dia no campo, mas um líder bacana, ou pelo menos aqueles que eu me inspiro e onde eu procuro correr, ele conhece a equipe que tem. Ele sabe do potencial de cada um deles. Então, o que, que acontece? O speech, o discurso, ele muda de acordo com o teu colaborador. Por exemplo, você vai pegar um colaborador que ele, naquele exato momento, e o que ele está precisando nada mais é do que dar responsabilidade para ele, dar autonomia para ele e deixa ele brilhar. A última coisa que ele quer agora, nesse momento, é ser cobrado. Agora, tem outros colaboradores que eles precisam daquela mão, daquela bronquinha, ou daquele esclarecimento dizendo, olha os pontos que a gente poderia estar ocupando, que a gente não está, e vamos preparar isso junto. Então, eu acho o seguinte, você não pode pasteurizar a tua equipe. Você não pode colocar eles numa centrífuga e achar que a fórmula é igual para todos eles. Nunca, nunca. Cada um deles tem uma personalidade, tem uma genialidade, tem uma expertise. E o bacana é que se você tiver a habilidade de entender isso, o que, que acontece? Quando você vai se aproximar de cada um deles, você pode chegar e falar assim, fulano ou ciclano, você tem uma expertise técnica fabulosa, vou pegar você e vou fazer com que você traga suas colaborações e seus êxitos da semana que você teve e compartilha com a tua equipe. Essa fusão, ou seja, você colocar eles no mesmo patamar, onde eles se sintam colaboradores, que eles pertençam a essa situação, eu acho que é uma fórmula que, pelo menos para mim, tem funcionado. Legal. Porque exatamente, né, Silvia? O pertencimento. Exatamente. Pertencimento, nem me fala, né? A minha está aí dentro das 3 necessidades humanas principais. E aí, a Laura Rueda está fazendo uma pergunta que eu vou falar para ela se ela aceita que a gente grave um vídeo, porque eu acho que esse vídeo merece um vídeo legal, que é como lidar com líderes inseguros. Então, eu vou ficar devendo isso, e aí eu converso com você, Máximo, a gente elabora uma resposta bacana, e aí ou eu, você, ou eu e você, a gente grava um vídeo para a Laura, pode ser? Não pode, até porque esse tema, eu acho que é uma outra live. Tem muitos liderados que, infelizmente, eles estão deparando com esse problema da insegurança por parte dos líderes. E isso é mais comum do que a gente imagina. É uma febre isso aí. É a MTO Genete, que eu não sei o nome é uma mulher, está falando, mas aí dentro dessa explicação fala individualmente sobre isso ou na reunião do grupo? Aí ela está querendo dizer sobre quando a gente precisa dar uma chacoalhada, né? Normalmente, na nossa percepção aí, a chacoalhada se for muito forte e pessoal, sozinho, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Olha, tem que fazer aqui uma menção, por exemplo, nossa live está sendo prestigiada pelo superintendente da Abras, e eu quero fazer aqui meu agradecimento também ao Márcio Milha, muito obrigado por você estar prestigiando, é um dos ícones do varejo brasileiro e é muito legal ter esse prestígio da parte dele. Muito obrigado, viu, Márcio? Olha aí, Márcio. Tem gente importantíssimas aí, ali. Olha a responsabilidade, hein? Ô, Márcio, deixa uma pergunta bem daquelas ardidas para o Márcio levar mesmo. Olha, chegou mais uma aqui, ó. Em tempos de crise, a insegurança, a ansiedade contribuem para esse momento, né? Com isso, como podemos lidar com a equipe? Acho que tudo isso a gente vai gravar nos videozinhos, porque a gente já está 45 minutos quase. Eu quero ir para o máximo. A gente tem mais 15. Eu quero ir para o máximo, atrás do máximo. Sabe o máximo? Esse máximo que está por trás do máximo aí? Não faz, não, imagino. Me perguntaram aqui já também, eu acho interessante você trazer, né? Porque nem só de flores vivem as pessoas bem-sucedidas. Qual foi, Máximo, o seu principal desafio profissional? O principal desafio profissional perrengão mesmo, sabe? Aquele perrengue. Olha o que eu vou te contar, Alice, você vai ficar impressionada. Teve um momento na minha vida profissional que eu trabalhava numa entidade de classe
e eu sentia que eu precisava, digamos assim, eu era muito ambicioso de querer alçar novos voos, né? De conseguir melhorar a minha carreira, de atingir novas conquistas. E aí eu fui visitar um cliente lá na JBS, e aí a gente acaba fazendo clientes amigos, e ele comentou comigo, e eu comentei com ele, eu falei assim, puxa vida, eu estou sentindo a falta de me preparar um pouco para a minha carreira, tal, isso, aquilo, eu estou muito autodidata. Ele falou assim, por que você não contrata um coach? Eu estou falando de 10, 12, 15 anos atrás, tá? Eu sei que isso hoje, agora, é mato, né? E aí eu falei assim, mas o que é um coach, né? Acho que até mais, deve ter uns 20 anos isso. Ele falou, Máximo, eu quero me tornar um CEO e eu entendo que toda vez, para a gente se preparar para conseguir almejar novos cargos, a gente precisa de especialistas, né? Se você, por exemplo, quer emagrecer, você vai procurar um endócrino, você quer passar no vestibular, você vai procurar um cursinho. Então você precisa de especialistas. Então eu contratei um coach, que é uma pessoa especializada em gente, onde ele faz todo o mapeamento das minhas competências, dos processos a serem melhorados, e aí ele me ajuda a me guiar e ele vai perceber, olha, para você chegar nesse teu plano de carreira, nós vamos trabalhar isso, isso e isso. No fundo, ele é um grande terapeuta profissional. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Eu lembro que por ser italiano, eu era muito arredio como profissional. Eu era um cara que às vezes, chegava a ser até intransigente na minha trajetória profissional. E aí o meu maior desafio era perceber que, às vezes, eu perdia oportunidades, mas eu não entendia que quem tinha que melhorar era eu. Então, o que eu fiz? Aí eu segui, contratei esse coach que se chama Lázaro, uma pessoa maravilhosa, e você não vai acreditar. Ao longo do tratamento, que é um tratamento, ele me provou que eu era uma pessoa que eu não aceitava a subordinação. Você era insubordinado. Eu era, mas se alguém perguntasse para mim, eu falaria assim, nunca, jamais. E ele me provou. Então, o meu maior desafio foi ter a humildade suficiente de começar a perceber que, de máximo, eu não tinha nada. Eu era o mínimo em relação a algumas competências que eu precisava melhorar. E eu precisei pedir ajuda para poder chegar e rechear essas competências. Aliás, gente, é fantástico. Olha, é uma outra live, porque se eu contar para vocês os frutos e os bônus que eu tive com a preparação desse profissional, olha, eu carrego comigo até hoje. Sim, muito bom. Então, o Máximo já contou que o seu desafio foi lidar com a própria questão, né? E eu acho que isso é um grande desafio para todo mundo que quer crescer, né? Porque os impeditivos para a gente alcançar aquilo que a gente quer não são os outros, nem é o contexto, nem a situação, nem o universo. É a gente mesmo, né? Tem alguma coisa na gente que precisa ser olhada. Muito eu até poderia citar alguns cases, etc. tal, mas eu acho que a principal mensagem que eu queria muito compartilhar com os amigos, as amigas, as pessoas, eu acho que tem que haver muito com o que a gente tem aqui dentro. Eu tenho muitos cases, eu tenho alguns cases de sucesso, mas eu acho que muito mais contar a história de desafio, que foi muito legal. Eu acho que eu estou preferindo investir um pouco mais naquilo que eu mudei dentro de mim para poder conquistar esses objetivos. Mas se tivesse mais tempo, eu falaria aqui alguns. Bom, continuando no Conhecendo o Máximo por trás do Máximo, aí, né, fazendo um raio-x, me conta o seguinte, qual que é o teu maior medo, Máximo, já que você é tão corajoso assim? Qual medo tem aí um cara que tem coragem? Perder a saúde. Sabe, é o meu único medo. Geralmente, quando eu vou desejar um feliz aniversário, aliás, para todo mundo que eu vou desejar um feliz aniversário, as pessoas podem notar, a primeira coisa que eu desejo é saúde. Porque, Ale, sem a saúde, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, o meu maior medo, e você sabe que isso se acentuou muito quando nasceu minha filha, né? Você sabe que eu, por exemplo, eu era um rato, eu adorava pegar avião, eu adorava ir para o aeroporto, para mim era motivo de uma alegria tremenda, sempre fui adorava, procurava desculpa para viajar. E não sei porquê, coincidentemente, mas na verdade, consequentemente, quando a minha filha nasceu, eu comecei a ficar com medo de andar de avião, e eu não conseguia entender isso. Aí até a hora que eu consegui associar que era o quê?
Era o medo de repente, não ter oportunidade de conviver com ela e encaminhar ela para o mundo. Mas o meu maior medo, na verdade, é não ter a saúde para poder deixar um legado que eu gostaria de deixar para as pessoas, para as empresas, para a família, para todo mundo. Esse é o meu maior medo. Muito bem. E arrependimento? E arrependimento? Ai, Alê, tipo, o arrependimento era de não ter tanta consciência e tanto amadurecimento, ter demorado muito no amadurecimento de algumas verdades que eu tinha, que na verdade não eram verdades, né? Eram grandes dúvidas, grandes mentiras. Você sabe que eu assisti uma vez uma palestra, que é uma coisa muito legal, que eu faço muito, eu invisto muito em palestra, treinamento, livros, né? Você sabe que uma vez eu escutei de um palestrante uma coisa fabulosa que eu carrego comigo até hoje. E ele chegou e fez a seguinte pergunta para a plateia. Pessoal, o que de pior pode acontecer, seja para uma empresa, ou seja para um profissional que está na direção errada? Está indo para o precipício. Aí ele faz aquele silêncio. Aliás, até faço essa provocação aí para os nossos internautas, não sei como é que eu chamo, nossos amigos aí. Para audiência, nossos liveanos. O que de pior pode acontecer? Eu vou responder. É elas terem a certeza que estão no caminho certo. Empresas quebram porque elas insistem que elas acham que estão no caminho certo. As pessoas perdem o emprego, perdem oportunidades porque elas insistem que elas entendem que elas estão no caminho certo. Então, o meu maior arrependimento que eu tenho, no fundo, foi quando eu preenchi essas lacunas, que eu tinha certeza absoluta que eu estava certo, que eu não deveria escutar ninguém, e isso me custou muito, muito, muito caro. Mas é aprendizado, né? E o que você acha que te ajudou a preencher essas lacunas? Ou se foi a chegada de alguém na sua vida, algum evento? Ou o que aconteceu? Foi uma gaúcha louca que te sacode? Não, eu acho que a minha vida melhorou muito, 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 e quando eu falo melhorou muito em todos os aspectos, foi quando eu comecei a entender a importância da humildade. Quando eu comecei a realmente internar a humildade dentro de mim. E aí, quando você começa a ser humilde, você tem a capacidade e dá oportunidade para as pessoas falarem e você entender. E coincidentemente, eu investi muito, Ale, eu tive a oportunidade, a Silvia, minha esposa, ela teve um banco de palestrantes por muitos anos. E isso me deu uma oportunidade, porque volta e meia ela me encaixava em várias palestras e eu pude absorver uma série de conhecimentos, de cases. Então, isso me ajudou bastante, entendeu? Mas o primeiro passo é a humildade, porque se você não tem a humildade para entender que você pode aprender todo dia, aí é o primeiro passo para você poder chegar e absorver conhecimento, entender as pessoas que querem te ajudar, na verdade, e por aí vai. Muito bom, senhor Máximo. Temos mais pergunta aí, ó. A Diana também colocou uma pergunta, como você encara demissões. Eu acho que isso daí também pode ser um videozinho. Depois a gente faz aí um apanhado dessas questões. E a gente está a poucos minutos agora para o Instagram explodir a gente. Nossa! Vamos lá. Vou fazer a última pergunta aqui, né? E acho que você já veio trazendo muitas coisas de resposta sobre ela, mas acho legal registrar. Eu estou fazendo ela em todas as lives. E depois deixo você aí à vontade para dar a tua última mensagem para a galera, né, que tá bom. Que a gente está agora. Então, a pergunta é, quando você olha no espelho, o que você vê? Ixi. Ai. Eu vejo uma inquietação sem limites. Nossa, eu vejo um ser que até quando está tomando banho, está sempre elucubrando, está sempre ensaiando, está sempre pensando. Eu acho que eu vejo uma criatura inquieta, né? Olha, eu vou te contar uma coisa interessante. Quando eu contratei esse coaching, eu falei, Lázaro, já que você é um terapeuta, eu queria que você fizesse uma coisa para mim. Eu tenho esse jeito italiano explosivo, etc, tal, e eu queria, sabe, meu sonho de consumo é ter uma postura assim como um lorde britânico, onde eu conseguisse passar e conquistar as coisas dentro de uma tranquilidade, uma sobriedade, Você me ajuda nesse sentido? Ele falou assim, não,
Impossível. Por que que não? Por que que não? Porque isso é o teu combustível para que te transforma e faz com que você tenha essas conquistas. Se eu tivesse esse poder até para tirar isso de você, eu estaria te anulando. Então, eu acho que o que eu vejo na minha frente aí, toda vez que quando eu olhar no espelho, é inquietação, olha, inquietação. Inquietação. Eu acho que é a primeira coisa que vem à cabeça, pelo menos. É bom, né? É bom. Deixa essa casa agitada, até a cachorrinha fica agitada. Nossa, nem me fale, nem me fale. Ai, Marcos, quero muito te agradecer por Imagina. quase uma hora aqui, né? Esses 60 minutos que daqui a pouco vão se completar. Agradecer a tua disponibilidade, a tua abertura. A gente planeja, a gente conversa, e na hora você vê que vai saindo uma coisa bem fluida, bem gostosa aqui na interação com as pessoas. Então fica aí a minha gratidão. Quando quiser, a gente faz outra live, tá? Nossa, eu adorei, obrigado, agradecer aí aos amigos, as pessoas que prestigiaram aí, e por favor, depois me mandem os feedbacks. A gente tem que estar sempre melhorando, é melhoria contínua. Né? E aí, aproveito para se despedir, porque a segunda está aqui o Ninaldo, já lembrando que é ele que vai estar aqui na live. Legal, aí, legal. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas aí para fechar esse tema liderança, né, corajosa, coragem de liderar? Tá. Eu acho que a mensagem, eu vou contar uma historinha rápida. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Acredito que sim. Sim, tá. Então vamos lá. Quando aparecer o cronômetro aqui, eu te aviso dos 25 segundos. Tá bom, me avisa, exatamente. Então, acho que a primeira mensagem é contar uma passagem muito interessante. Um precioso casal de amigos aqui no prédio, uma vez, a gente corria muito junto, a gente chegou a fazer algumas corridas, chegamos até a fazer uma meia maratona, que é 22K, e um dia eles chegaram e falaram assim: Máximo, a gente acabou de fazer uma inscrição para a Maratona de Roma. Vamos? Falei, poxa, caramba, que coisa bacana, né? O Edu e a Ju, né? E eu falei assim, nossa, quanto tempo vai acontecer? 1 ano. Eu falei assim, nossa, porque uma maratona é uma coisa difícil, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu topei. Eu falei, vamos para minha terra, claro, vamos embora, vamos nessa. E aí, o que aconteceu? Para você correr uma maratona, e o Márcio Mila, que é um Ironman, que não me deixa mentir, não é uma coisa que você simplesmente decide e você vai lá e corre. E aí, o que acontece? Você tem que se preparar muito. Então, tem muito daquilo que nós estamos falando. Primeiro, você tem que ter a coragem para tomar uma decisão. Então, eu tomei a coragem de falar, vou. Mas vou fazer bem feito. Eu vou terminar essa maratona, não importa o tempo, mas eu vou terminar vivo. Não, eu vou embora. Aí, ao longo do treinamento ali, chega aquele momento que você chega e começa o quê? Você tem que ter muita disciplina. Porque se você não tiver disciplina inclusive de recusar um copo de chopp numa sexta-feira e dizer, não, gente, eu tenho que treinar. Você fica tão chato da turma. Junto com a disciplina, você tem que ter a resiliência. Por quê? Porque vai chegar uma hora que as pernas vão dolorir de uma tal maneira, porque no último mês de treinamento, você chega a fazer meia maratona por semana para se preparar. Porque você não corre uma maratona no treino, você só corre os 42 quilômetros na hora. E aí, o que acontece? Você vai ter aquelas pessoas que vão te incentivar, vai ter muitas pessoas que vão dizer assim, mas você tá maluco? Maratona não foi feita por ser humano. E no final, né, foi uma coisa assim espetacular, porque eu pude fazer uma analogia de que, né, é mais ou menos uma maratona, tomar uma decisão de participar é como se é a nossa vida profissional, até pessoal. Ter a coragem para tomar decisões e conquistar objetivos ambiciosos, é você ter disciplina e se preparar para conquistar esse objetivo, é sobretudo... Oi? Ter bons parceiros. Ter bons parceiros. Silvia, aqui eu tenho meu ponto eletrônico, tá pensando que eu não estou sozinho aqui, não. Né? Eu tenho ter a capacidade, digamos, agora me perdi, a disciplina, a resiliência, porque você vai ter aqueles momentos que você vai desistir, ou alguém vai querer fazer com que você desista, mas depois, quando você chega e cruza aquela linha de chegada, é indescritível. Então, eu acho que a primeira mensagem que eu quero passar se a gente conseguir reunir todas essas disciplinas e carregar uma boa dose de humildade, é a primeira mensagem que eu quero passar para as pessoas. E a segunda é uma frase que eu mesmo criei e é que eu costumo colocar nas minhas palestras, que é a seguinte: os vencedores utilizam a sorte para crescer, os perdedores combatem o azar para sobreviver. Então eu queria deixar, essa é uma frase minha, eu quero que coloque lá
Não na minha lápide, porque vou ser cremado, mas é uma frase que, ao longo da vida, eu pude perceber olhando no entorno, as pessoas tendo sucesso, algumas outras precisam de ajuda e por aí vai. E muito obrigado pela oportunidade, adorei, obrigado a todos pela participação, fiquei bastante contente aí. Que bom, ó. O Márcio Milan fez uma pergunta aqui, viu? E acho que também vai ter que gravar um vídeo, que é o seguinte, na sua visão, como deve ser feito quando se toma uma decisão? Ele está falando que já foi respondido, mas eu acho que vale aí pensar num videozinho. E começou aqui, ó, 10 segundos para acabar, vai explodir. Tá, tchau. Gente, obrigado. Ale, obrigado. Beijo para todos. Obrigada, gente.